Esse é o vídeo tutorial do módulo de sessões do Aba Digital e nesse vídeo a gente vai abordar a tela de planejamento terapêutico. Lembrando que esse botão, essa tela, ela só vai aparecer para usuários com perfil de administrador ou de supervisor. Se o usuário tiver o perfil só de aplicador, essa tela não vai aparecer, tá? Então a gente vai iniciar clicando nela e inicialmente com o aprendiz ainda sem nenhum programa cadastrado, a tela vai aparecer dessa forma. Então vai aparecer o nome do aprendiz, a idade cronológica, o nome do supervisor que iniciou ela, tá? A quantidade de programas e metas já cadastrados. Como é um planejamento novo, a gente não tem nenhum programa e nenhuma meta cadastrado ainda, tá? Aqui, para a gente adicionar um programa, a gente tem esse botão, a gente clica e aqui a gente tem duas opções, tá? A gente tem a primeira opção, que é importar de avaliação, ou seja, se esse aprendiz ele tem alguma avaliação já criada e concluída no sistema, ou seja, se ele tem um port de um VBMap concluído dentro do sistema, a gente consegue importar os itens do PEI dele. Então a gente vai conseguir entrar, acessar o PEI desse aprendiz e selecionar quais metas a gente quer importar para o nosso programa. Ou criar um novo programa, que é onde a gente vai começar, que é o mais simples. Então eu vou criar um novo programa do zero, eu não quero importar nenhuma meta do Pay, tá? Depois, mais para o final do vídeo, a gente vai mostrar essa opção, como é que ela funciona. Então vamos criar um novo. Então um novo programa, eu vou colocar programa teste. Vou colocar aqui teste. Então a gente pode colocar o nome do programa e a descrição do programa. E clica em criar. Então, após criar um programa teste, a gente pode notar que não existem metas ainda dentro desse programa. Então existe esse botão, adicionar meta, a gente vai clicar. E aqui a gente pode notar que ele identifica qual que é o programa que essa meta pertence, né? Aqui ele pede para a gente registrar o nome dessa meta, então vou colocar meta 1, uma descrição da meta, descrição, a gente pode registrar. E aqui existem dois tipos de sessão, a sessão que é feita na clínica, né? Que, então os terapeutas quando abrirem uma nova sessão vão poder observar essa meta, ou a sessão do tipo parental, que é quando a gente envia um link para os pais, né, realizarem essa sessão. Então, quando a clínica tiver, como clínica, né, tiver selecionado, só as terapeutas vão poder acessar essa meta. Quando o parental tiver selecionado, só na sessão do tipo parental com os pais essa meta vai aparecer, tá bom? Então vamos deixar aqui como clínica. Status inicial a gente pode selecionar como linha de base, em treinamento, em manutenção, critério atingido ou pausada, tá? Então lembrando que linha de base, em treinamento e manutenção são os status em que essa meta vai aparecer durante a sessão. Então quando o terapeuta iniciar uma sessão e essa meta tiver em um desses status, linha de base, em treinamento e em manutenção, essa meta ela vai aparecer para ser executada. Quando tiver critério atingido ou pausada, essa meta ela não vai aparecer mais durante a sessão, tá bom? Então eu vou colocar aqui essa meta com status inicial em treinamento, como exemplo, e a gente tem uma opção aqui bem legal que é a meta predecessora, ou seja, eu posso cadastrar uma linha de raciocínio entre metas. Então, se essa meta número 1 que eu estou cadastrando agora, ela só pode ser iniciada quando uma outra meta já tiver atingido o critério, eu venho aqui, vou clicar, como a gente não tem nenhuma cadastrada ainda, a gente selecionaria essa meta que tem que ser concluída antes dessa meta número 1 ser iniciada, tá bom? Agora, uma parte muito importante, que é a configuração de coleta de dados. Aqui a gente vai selecionar o tipo de coleta de dados que essa meta exige. Então, é um registro por tentativa, é percentual de acertos, nível de ajuda, é um registro por frequência, é um registro por duração. Já eu apresento
com mais detalhes como esse tipo de configuração aqui ele vai impactar na sessão durante a coleta de dados, tá bom? Então aqui para colocar como exemplo, eu vou colocar que é um registro por tentativa, tá bom? E aqui, ó, ele já vê, ó, critérios de domínio em treinamento. Então, vai iniciar essa meta em treinamento e ele já vai solicitar aqui quais são os critérios, tá bom? Para a gente superar essa etapa de treinamento. Então aqui ele pede um percentual mínimo de sucesso, ou seja, eu vou cadastrar aqui, ele precisa ter um sucesso no mínimo de 80% em 5 tentativas mínimas, ou seja, ele vai exigir no mínimo 5 tentativas durante a sessão, que o aprendiz tenha 80% de sucesso nessas 5 tentativas e durante 3 sessões consecutivas, ou seja, para ele sair de em treinamento desse status, ele vai ter que, durante 3 sessões consecutivas, em 5 tentativas, atingir um sucesso de 80%. E quando ele atingir isso, o que acontece? Aí a gente vai selecionar aqui o comportamento ao atingir. Então, como ele está em treinamento, ao atingir isso aqui, eu quero que ele vá para manutenção, ok? Então, quando ele for para manutenção, ele aparece aqui para a gente cadastrar também os critérios de manutenção. Então, vamos lá. Ele vai iniciar a meta em treinamento. Quando existirem 3 sessões consecutivas com no mínimo 5 tentativas e um sucesso de 80%, tá? Ele vai passar para manutenção. Aí quais os critérios para a gente superar esse status de em manutenção? Eu quero que ele atinja 90% em 5 tentativas mínimas durante 3 sessões. Então, quando ele atingir 3 sessões consecutivas, com 5 tentativas, um percentual de sucesso de 90%, ele vai superar esse status de manutenção, tá? Aqui existe uma opção legal também, que aparece quando o status é em manutenção, da frequência de testes, né? Essa meta ela deve aparecer em manutenção em todas as sessões ou a cada X sessões. Então, se quiser que apareça em todas as sessões, seleciona toda a sessão. Se quiser que apareça a cada, por exemplo, eu quero que ele teste esse critério a cada 3 sessões. Então, somente a cada 3 sessões que essa meta vai aparecer para o terapeuta executar em sessão, tá bom? Então, o que acontece quando esse critério for atingido? Ou seja, em 3 sessões consecutivas, 5 tentativas, 90% de sucesso. Eu quero que ele passe para critério atingido. Ok, então o fluxo é o seguinte, ele começa em treinamento, ao atingir 3 sessões consecutivas, 5 tentativas, 80% de sucesso, ele vai passar para manutenção automaticamente. Quando ele passar para manutenção, eu quero que essa manutenção ela seja testada a cada 3 sessões. Então, a cada 3 sessões ele vai ser testada. Se em 3 sessões que foi testada essa manutenção com 5 tentativas e 90% de sucesso, ele vai passar para critério atingido e essa meta vai parar de aparecer na tela de sessões para o terapeuta executar ela. Então, eu vou salvar aqui. Pronto, meta cadastrada com sucesso. Agora a gente pode ver aqui que a gente tem um programa, tá? Aqui a gente vê essa tagzinha aqui que ele mostra a contagem. Então eu tenho uma meta em treinamento, tá bom? Do tipo clínica, ou seja, ela vai ser executada em clínica. Se eu clicar aqui agora nela, a gente consegue expandir. Então a gente expande, a gente vê o tipo de coleta de dados, qual que é o critério que a gente selecionou para passar do status em treinamento. Aqui ele vai aparecer também o resultado da última sessão e a data da última sessão, mas como a gente não executou ainda, ele vai aparecer em branco, tá bom? Aqui a gente tem as opções de editar meta. Se a gente clicar aqui, vai aparecer aquela mesma tela quando a gente cadastrou. Então, não é 90%, é 80%. Eu mudo, clico em salvar e pronto, a meta foi atualizada, tá bom? A gente tem um campo de observações. Esse campo de observações ele vai aparecer lá no relatório. Então, se o supervisor ele quiser registrar alguma coisa aqui referente a essa meta, ele registra e quando for imprimir o relatório vai aparecer o que ele registrou aqui. É bem simples, é só clicar, digitar e salvar.
que a meta vai aparecer aqui essa observação. Para editar é só vir aqui e editar, tá bom? A gente também tem um botão de duplicar meta, que se a gente clicar nele, ó, vai aparecer uma nova meta como cópia. Essa é a meta 2, então vou vir aqui em editar. E o resto tá tudo igual, tá vendo? Ó? Então é o registro por tentativa, os mesmos critérios, a mesma manutenção, tá bom? Vai aparecer tudo igual. Aí basta o supervisor ele mudar o nome da meta aqui para ter uma meta com os mesmos critérios, só que uma outra meta, né? Então eu vou salvar aqui só para mostrar. Então agora, ó, o programa de teste tem duas metas, meta 1 e meta 2, tá bom? Existe também o botão de excluir a meta, então quando você quer simplesmente apagar essa meta, que ela não apareça no histórico, ela não apareça no relatório, ela não apareça para o terapeuta durante a sessão, é só clicar em excluir. E se eu quiser mudar o status dela de forma rápida, é só eu vir aqui, ó, ela está em treinamento, mas eu quero pausar ela, eu venho aqui, clico em pausada, e essa meta ela fica como pausada, aqui ó, tá mostrando como pausada, a meta 1 pausada, ela não vai aparecer mais durante a sessão. Nessa tela aqui ainda a gente tem compartilhar o parental. Quando a gente clicar aqui vai aparecer esse link. Esse link é o que a gente manda para os pais, para os pais acessarem todo o painel dos pais, tá bom? Eu vou mostrar aqui rapidinho como que fica esse painel. Então, para acessar esse painel, quando você mandar esse link para os pais vão ter que colocar a data de nascimento do aprendiz aqui para conseguir acessar esse painel. Então, o pai, para acessar, ele precisa só digitar a data de nascimento da criança. E pronto, ele validou. Ele vai ter acesso a um painel bem parecido com o painel que a gente mostrou lá inicialmente. Só que é um painel que ele é bem limitado, ou seja, se ele entrar planejamento terapêutico, ele vai conseguir só visualizar o planejamento que foi feito. Ele não vai conseguir editar nada. Sessões realizadas, ele vai conseguir visualizar as sessões realizadas. Relatório, ele vai conseguir visualizar o relatório, ele não vai conseguir fazer nenhuma edição. E nova sessão é quando existe alguma meta parental cadastrada, tá bom? Voltando aqui na tela de planejamento terapêutico, eu também consigo exportar esse planejamento em PDF. Então, basta clicar aqui e a gente consegue salvar esse planejamento em PDF. Ele vai estar para conseguir imprimir, entregar para os pais ou até arquivar na clínica. Agora, vamos voltar e vamos falar um pouquinho mais do tipo de coleta, tá bom? Então, cada tipo de coleta desse aqui, ele vai ter uma forma de atingir critério. Então, a gente já mostrou esse registro por tentativa. O percentual de acertos, ele é parecido. Então, ele pede aqui, qual que é o percentual mínimo? Ou seja, eu quero que 80% das tentativas que sejam válidas, né? Em no mínimo 3 sessões. Ou seja, se em 3 sessões 80% das tentativas forem válidas para essa meta, ele vai superar o status em treinamento. Aí, por exemplo, eu quero que ele vá de treinamento para critério atingido direto. Então, a gente vai selecionar aqui. Quando esse aprendiz tiver 3 sessões consecutivas com aproveitamento de 80% nessa meta, a meta vai passar automaticamente de treinamento para critério atingido, tá bom? Nível de ajuda ou prompt, né? Então aqui, essa métrica, como que a gente vai superar ela em treinamento? Então a gente tem as possibilidades aqui de nível máximo de prompt aceito, ou seja, qual que é a ajuda, qual que é o modelo máximo que a gente vai poder apoiar esse aprendiz para que a gente mude esse status. Então, a ajuda máxima vai ser verbal, a ajuda máxima vai ser uma modelagem, a ajuda máxima vai ser um físico parcial, físico total, independente. Então, essa meta eu quero cadastrar o seguinte: se ele conseguir realizar essa atividade com ajuda verbal, ou gestual, ou independente, então eu clico aqui em verbal.
É verbal ou menos do que verbal, tá bom, pessoal? É sempre nível de ajuda necessário para atingir a resposta correta. Então, é o nível máximo do prompt aceito. Então, até o prompt verbal eu aceito como válido, tá? Em um mínimo de 80% das tentativas, tá bom? Durante 3 sessões consecutivas. Então, vamos lá. Se esse aprendiz, em 3 sessões consecutivas, conseguir 80% de aproveitamento com uma ajuda máxima verbal, ele vai atingir critério. Ele vai passar para critério atingido. Não, eu quero uma ajuda máxima de modelagem. Então, durante o registro vai poder ser independente, gestual, verbal e modelagem, que vai contar como válido, ok? Nível de ajuda, o próximo tipo de coleta é o tipo de por frequência, tá bom? Então, frequência, qual que é o objetivo da meta? É aumentar o comportamento, ou seja, aumentar a frequência ou reduzir a frequência. Então, a gente vai colocar aqui. Não, eu quero que ele aumente esse comportamento. Número-alvo de ocorrências. Então eu quero que ele consiga 5 ocorrências, ou seja, ele vai fazer esse comportamento 5 vezes durante a sessão ou por hora. Eu quero por sessão. Então, durante a sessão, ele tem que conseguir 5 ocorrências por sessão em 3 sessões consecutivas para passar para critério atingido. Então, vamos lá. Se esse aprendiz conseguir em 3 sessões consecutivas 5 ocorrências durante a sessão, tá? 5 ou mais, ele vai passar para critério atingido, ok? E por último, a gente tem o tipo duração, que tem 3 subtipos, na verdade, né? Então, o tipo de coleta duração tem um subtipo total, tempo total na sessão, tempo mínimo por tentativa, que eu acho que acaba sendo o mais usado, né? E o maior tempo atingido, tá? Então, o tempo total por sessão, como é que é? Primeiro, na meta, a gente vai selecionar se é aumentar a duração ou diminuir a duração. Então, esse comportamento, eu quero aumentar esse comportamento. Então, eu venho aqui e coloco aumentar o comportamento. Duração do alvo. Então, eu quero que durante a sessão ele consiga passar pelo menos, no total, 60, e eu escolho aqui, segundos ou minutos. Eu quero que ele passe 60, pelo menos, somados, né? 60 segundos engajado nessa atividade durante 3 sessões consecutivas, para atingir o critério. Então, vamos lá. Quando esse aprendiz, por 3 sessões consecutivas, somar durante a sessão 60 segundos ou mais engajado na atividade, ele vai atingir critério, tá bom? O tempo mínimo por tentativa, ele já é um pouquinho diferente, tá bom? Então, eu quero aumentar ou diminuir a duração. Eu quero aumentar a duração. Então, o tempo-alvo é de 10 segundos. Então, eu registro aqui 10, a unidade segundos, percentual mínimo. Eu quero que ele, na tentativa, na quantidade de tentativas que eu realizei, pelo menos 80% das tentativas durante 3 sessões consecutivas para atingir critério. Então, vamos lá. Quando esse aprendiz, durante 3 sessões consecutivas, atingir 80% de sucesso numa duração de 10 segundos, ou seja, a gente fez lá 5 tentativas dessa meta com o aprendiz, e ele conseguir 80% dessas tentativas superar os 10 segundos, né, atingir os 10 segundos ou mais, ele passa para critério atingido, tá bom? E por fim, a gente tem o maior tempo atingido, ou seja, aqui, dentre todas as tentativas registradas na sessão, ele vai pegar a tentativa de maior duração, tá bom? Então, a gente fez lá 10 tentativas com o aprendiz. E dessas 10, teve uma que ele conseguiu permanecer engajado por mais tempo. É essa que vai contar para atingir o critério. Então, eu quero, primeiro objetivo da meta, eu quero que aumente esse comportamento, eu quero que ele fique pelo menos 30 segundos engajado, 30 segundos, durante 3 sessões consecutivas para atingir critério. Então, quando esse aprendiz, durante 3 sessões consecutivas, conseguir pelo menos uma tentativa que atinja 30 segundos ou mais,
ele passa para critério atingido, ok? Eu sei que falando assim ele fica um pouco confuso, mas a hora que vocês observarem o vídeo do tutorial das sessões, vai ficar um pouquinho mais claro como que cada meta dessa se comporta, tá bom? Eu vou clicar aqui em salvar meta, cancelar. Aqui eu vou mostrar uma tela de painel de planejamento terapêutico em que a gente já tem dados de sessões, tá bom? Então essa é uma tela que a gente já fez alguns testes e já apresenta o registro de sessões. Então, se a gente acessar aqui um programa e uma meta, a gente pode notar que ela já apresenta um gráfico de como esse aprendiz performou durante as sessões, tá bom? Então aqui a gente já consegue ver esse gráfico, tá? Esse gráfico ele mostra esses pontinhos em azul, é o resultado de cada sessão, e o tracejado em verde é a meta que a gente criou anteriormente lá no cadastro da meta, tá bom? É o objetivo para que esse status em treinamento ele passe para o próximo status, tá? Então aqui a gente vê o gráfico, tá bom? E aqui a gente vê as sessões em que essa meta foi trabalhada. Então, eu quero saber detalhes das sessões em que essa meta foi trabalhada. A gente abre aqui, a gente consegue abrir a sessão, ver observações que o terapeuta colocou, registrou lá, tá? Eu vou abrir aqui uma meta que ele já tenha atingido o critério. Então, essa meta aqui é um exemplo de meta que o critério foi atingido. Então, aqui a gente pode ver que o tipo de coleta é frequência, tá? Aqui a gente vê o tracejado, que é a meta. Então, a gente quer 5 ocorrências por sessão durante 3 sessões consecutivas. Então, a gente pode notar que teve a primeira sessão, teve 5 ocorrências, a segunda sessão teve 8 ocorrências, e na terceira sessão teve 10 ocorrências, ou seja, todas foram acima da meta. Então, na terceira sessão, a gente já tem aqui, critério atingido. Ele passa automaticamente o status da meta para critério atingido. Então, essa tela aqui de planejamento, além de permitir o supervisor a criar todo o planejamento, ela vai permitir o supervisor acompanhar também como que está sendo a performance do aprendiz e dos terapeutas nas sessões. E tomar decisões, né? A gente consegue tomar decisões a partir dessa tela, porque a gente já consegue observar como que esse aprendiz está performando sessão a sessão. Agora eu vou mostrar para vocês como adicionar um programa a partir de um PEI, tá? Então a gente vem aqui em adicionar programa, a gente vai clicar aqui em importação de avaliação. Lembrando, pessoal, só é possível fazer essa importação com a avaliação concluída, tá bom? Então, se você lá tem um ported desse aprendiz concluído ou um VBMAP concluído, a gente consegue puxar dessa avaliação os itens do PEI. Então, clicando lá em importar, a gente vai ver aqui, ele já vai mostrar as últimas avaliações de cada tipo que esse aprendiz tem como concluída. A gente vai clicar em importar. E aqui, vai aparecer uma tela muito parecida com a tela de apresentação do PEI lá da avaliação, tá? Então, por exemplo, para o ported a gente tem objetivos prioritários e não prioritários. Então aqui, a gente vai conseguir selecionar quais itens a gente quer importar lá para o nosso planejamento. Então, aqui em desenvolvimento motor, caminha saltitando, eu vou clicar aqui. Copia letras maiúsculas, eu também quero incluir essa. Rebate a bola à medida que anda com direção, eu também vou incluir essa. Então, a gente vai selecionar todas as metas que a gente deseja incluir no nosso planejamento, tá? Então, selecionei as metas que eu quero, né? E clico em importar, tá? Automaticamente o sistema vai puxar essas metas e vai importar. Aqui ele vai dar um aviso muito importante, que a importação da meta foi concluída, só que os critérios ainda não foram determinados para essas metas. Então,
é importante o supervisor fazer o quê? Não está pronto, tá? Então, a partir do momento que a gente incluiu essas metas, ó, caminha saltitando, copia letras maiúsculas, rebate a bola à medida que anda com direção. Então, a gente conseguiu importar essas metas, só que elas não estão configuradas ainda. Então, elas entram como pausadas, elas não vão aparecer ainda na sessão de terapia, tá bom? Então, eu vou precisar aqui entrar e clicar em editar meta, tá? Aqui em editar meta, a gente vai passar ela, por exemplo, eu quero ela de status pausada para em treinamento, tá bom? Aqui ele vai aparecer que está atrelado à avaliação Ported no critério caminha saltitando, tá? Porque a gente pode mudar esse nome aqui, caminha saltitando. Então, caminhar 3 metros saltitando. A gente pode mudar esse nome da meta aqui, tá bom? Mas a referência do Ported vai continuar. O porquê que isso é importante, pessoal? Da próxima vez que você for realizar uma avaliação Ported nesse mesmo aprendiz, vai existir a indicação de que esse critério ele está sendo trabalhado em sessão, tá? E se esse critério já foi atingido em sessão, ele vai indicar lá para você já colocar como atingido, tá? Então isso a gente retroalimenta, tá? A gente usa a avaliação para criar o planejamento terapêutico e durante as sessões, quando esse aprendiz for atingindo o critério dessas metas, ele vai alimentar a próxima avaliação para você não ter que ficar testando o mesmo critério várias vezes, né? Então lá já vai ter indicação que o aprendiz atingiu ou não o critério, tá bom? Então aqui a gente vai colocar um registro por tentativa, 80% em 5 tentativas durante 3 sessões, e quando ele conseguir atingir essa meta, ele vai passar para critério atingido, tá? E vou salvar. Então, recapitulando, a gente consegue importar metas de avaliações concluídas que tenham PEI, tá? A gente consegue importar essas metas. Depois que a gente importou, é muito importante a gente ir lá e cadastrar o critério a ser atingido, tá bom? E passar ela de pausada para em treinamento, ou linha de base, ou em manutenção. Legal? Então aqui, pessoal, ó, eu vou mostrar uma nova avaliação do Ported para esse mesmo aprendiz. Então como que ele vai aparecer aqui? Lembra que a gente cadastrou esse caminha saltitando? Quando ele atingir esse critério durante as sessões, vai aparecer esse ícone aqui, ó. Se a gente colocar o mouse em cima dele, a gente vai vê-lo, ó. Meta 1, caminha 3 metros saltitando, que foi o nome que a gente deu lá. Status, critério atingido, sugestão sim, ou seja, a gente já pode colocar aqui que sim, diretamente, porque esse critério ele já está sendo trabalhado em sessões. Legal? Ainda na tela de planejamento terapêutico, a gente tem um botão aqui, avaliar com IA. Se a gente clicar, a gente consegue fazer o seguinte, tá? A gente pega um determinado período, tá? Para ele pegar os dados de todas as sessões desse determinado período, tá bom? A gente pode selecionar tudo, ou a gente pode selecionar o programa que a gente entender, que a gente quer fazer essa análise, tá bom? Vou deixar tudo aqui por enquanto. E quando eu clicar gerar avaliação, uma IA especialista vai pegar todo esse programa e realizar 2 tipos de avaliação. A primeira avaliação é uma avaliação da qualidade desse programa terapêutico, tá? Então ela vai pegar todo o planejamento que o supervisor fez, fazer uma avaliação e vai devolver um texto com a avaliação dela desse planejamento, tá? A segunda avaliação que ela faz é uma avaliação dos resultados desse aprendiz. Então ela vai pegar meta, programa, observar como esse aprendiz está performando, sessão a sessão, e vai entregar um texto fazendo uma avaliação geral de todo o desenvolvimento desse aprendiz durante o período selecionado. Então, ó, aqui a gente vê um texto, ó, é um texto bem completo, tá? Então,
Ele vai dar aqui um resumo, fazer uma avaliação da estrutura do planejamento, indicar pontos fortes, fragilidades, né? Quais adequações a serem feitas, e também vai entregar a avaliação do desempenho do aprendiz. Então ele vai fazer uma avaliação aqui, entregar aqui a relação entre desempenho, tendências, status, principais insights clínicos, ou seja, ele vai ajudar o supervisor a entender melhor o que está acontecendo ali, né? Ele vai dar insights, ele vai fazer recomendações, supervisor, recomendo que você revise esse planejamento, tome essa direção. Então, gente, é uma IA, a gente tem que usar com muito cuidado, claro, a decisão final sempre tem que ser do profissional, mas é uma ferramenta muito útil para a gente conseguir observar coisas que talvez a gente, olhando uma tela, olhando dados, a gente não consiga extrair, que a IA consegue extrair, tá bom? Então é uma ferramenta bem legal aí para avaliar o planejamento e avaliar o desenvolvimento do aprendiz. Então esse foi um panorama geral do tutorial do módulo de sessões do Aba Digital, relacionado à tela de planejamento terapêutico a ser usado pelo supervisor da clínica.